Ele nasceu para um dia ser rei, mas em um só dia ele foi assaltado pela tragédia e perdeu a realeza, perdeu a família, perdeu a casa e perdeu também a capacidade de andar e foi morar em um lugar esquecido chamado Lodebar. Podemos denominá-lo como um colecionador de trauma, um homem marcado pela decepção, marcado por perdas irreparáveis e muitas frustrações e angústia, até que um dia o rei mandou chamá-lo. Pronto, a partir daí tudo mudou. É dele mesmo que eu estou falando, Mefibosete. E eu separei 12 lições sobre essa passagem enriquecedora e que tem muito a nos acrescentar no dia de hoje. Então, sem perca de tempo, vamos mergulhar. Primeira lição: cuidado com a visão depreciativa que você tem de si mesmo. Para a sociedade da época, Mefibosete não passava de um homem inválido. Para o tal de Ziba, Mefibosete não passava de um aleijado de ambos os pés. E na visão do próprio Mefibosete, ele não passava de um cão morto. Olha só que visão, olha só que tragédia, algo depreciativo demais. Irmãos, a pior tragédia na vida de uma pessoa não é a visão pejorativa que os outros têm dela, mas sim a visão depreciativa que nós temos de nós mesmos. Todos, e até o próprio Mefibosete, olhavam e via ele como um nada. Mas Davi olhou para ele e não viu os seus defeitos, mas sim as suas qualidades, mas sim a aliança que Davi tinha com o pai de Mefibosete, que era Jonatas. Deus também não vê como o homem vê. Deus olha para nós e vê a aliança que temos com Jesus. Esse é o nosso maior valor. Então pare de se depreciar, senão isso vai te levar a uma profunda depressão. E comece a ver como o Rei dos Reis te vê. Segunda lição: depois de uma queda, o rei mandou chamar Mefibosete. A vida de Mefibosete foi marcada por uma queda que aconteceu quando a sua ama tomou ele às pressas, fugindo de assassinos que tinham acabado de matar o pai de Mefibosete, que era Jonatas. Ela se descuidou e na pressa acabou deixando Mefibosete, que na época tinha apenas 5 anos de idade, cair e quebrar os 2 pés. Essa queda, irmãos, está registrada lá em 2 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 4. Ele sofreu a queda, quebrou os 2 pés, ficou aleijado, mas o rei, mesmo assim, mandou chamar Mefibosete. Saiba que o Rei dos Reis te chama mesmo após uma queda. Não importa se essa queda espiritual te deixou sequelas. O rei te chama, o rei te ama. O rei também te chama nesse deserto, o rei também te chama no meio dessa tempestade que você está vivendo. O rei mandou te chamar. Então vire a página da sua vida, não se lamente mais, porque hoje o rei te chama. Não importa como você está nesse momento, o rei manda te chamar. Então, venha. Terceira lição: você não será lembrado pela derrota e não será lembrado pela vergonha. Irmãos, em um só dia, Mefibosete perdeu o avô, perdeu seu pai Jonatas, perdeu a casa e perdeu o movimento dos pés. Perdeu até a identidade, porque até mesmo o próprio Mefibosete dizia que ele não tinha identidade. A identidade dele era um cão morto. Mas diante de tantas perdas, ele não foi lembrado pela derrota. A partir do convite do rei, Mefibosete seria lembrado como aquele a quem o rei honrou, como aquele que come na mesa do rei. Jesus está contigo nessa causa aí. Ao invés de você ser lembrado pela derrota, você será lembrado pelo livramento, pelo bem do Senhor Jesus
na sua vida. Então lance sobre ele a sua fé e seja transportado do local de vergonha para o local de honra. Você vai ser lembrado pela vitória e não pela derrota. Quarta lição: Mefibosete não foi curado, mas foi aceito. Irmãos, e isso bastou para ele ser feliz, ser aceito pelo rei. Isso foi a maior bênção na vida de Mefibosete. Era como se o espinho da carne permanecesse, mas a graça dada a ele era suficiente e bastava. E nós em tudo fomos enriquecidos também pela presença de Jesus na nossa vida. Como diz a palavra, a graça dele nos basta. A graça nos aceitou e nos deu tudo que nós precisávamos para vencer. Se ele fizer agora, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus, porque o maior presente que Deus poderia nos dar é nos aceitar na mesa da comunhão com ele. 3 lições sobre Ziba. Irmãos, Ziba era o administrador dos bens do seu senhor. Com a morte de Saul e os descendentes de Saul também morreram, Ziba continuou administrando os bens da família de Saul, até que aparecesse um herdeiro legítimo da família de Saul. E esse herdeiro legítimo, todos nós sabemos que era Mefibosete. O único que poderia acabar com a vida boa de Ziba era o aleijado e foragido Mefibosete. Sendo assim, acompanha comigo aqui as lições que eu separei, essas 3 lições que eu separei sobre Ziba, que era um homem perverso, mentiroso e trapaceiro. A primeira lição sobre Ziba: Ziba gosta de manchar a imagem das pessoas. Quando Davi, irmãos, perguntou a Ziba se ainda existia alguém da família de Saul para que Davi pudesse abençoar, usar de bondade para com essa pessoa, Ziba fez questão de citar a deficiência que Mefibosete tinha nos pés. Mesmo Davi não perguntando sobre deficiência, e sim perguntando se havia uma pessoa, Ziba fez questão de citar o defeito que Mefibosete tinha. Cuidado então com o parecer que alguém te passa sobre uma determinada pessoa. Cuidado para não julgar alguém pela ótica de Ziba, pela ótica dos outros, porque pela ótica de Ziba ninguém presta. Na ótica de Ziba todo mundo tem defeito. Então use os seus próprios critérios. Conheça a pessoa primeiro. Pela ótica de Ziba, só ele presta, só ele é bom, só ele faz, só ele sabe. A intenção de Ziba é manchar a imagem de Mefibosete justamente para ele não perder as terras que ele administrava e torcia para que não surgisse ninguém da linhagem real. Então, muito cuidado com os Zibas da vida que tentam manchar sua imagem para as pessoas ou manchar a imagem das pessoas para você. Segunda lição sobre Ziba. Ziba é mestre em separar bons amigos. No capítulo 16:3, Ziba teve a coragem de criar uma mentira sobre Mefibosete para Davi, só para enfermar a amizade que Davi tinha com Mefibosete e retomar as terras que ele tinha perdido para Mefibosete. Ziba disse que Mefibosete queria tomar o trono. Ele disse isso covardemente. Ele disse que Mefibosete queria tomar o trono de Davi. Mas nós sabemos que isso era uma baita de uma mentira. Mefibosete jamais teve esse propósito no seu coração. Essa mentira acabou azedando a relação de Davi com Mefibosete. Então, irmãos, fica aqui o conselho. Nós estamos vivendo na cultura do cancelamento dos relacionamentos. Aquilo que era sólido está se tornando líquido. Então, cuidado para não ser levada por essas culturalizações, por essas coisas maléficas que tentam entrar no nosso coração. Há amizades que são de Deus sim para a nossa vida, e o inimigo vai fazer de tudo para enfermar as verdadeiras amizades que você tem. São aquelas pessoas que se alegram
com a sua alegria e choram com o teu choro. Terceira lição sobre Ziba. Ziba está a serviço do maligno, do diabo, irmãos. Ele cita o defeito de Mefibosete. Ele nem sequer fala o nome de Mefibosete, ele já vai direto no defeito daquele homem. Quem cita os nossos defeitos, sabe quem é? Quem cita os nossos defeitos, lança o nosso passado, é o próprio adversário, é o próprio inimigo, para nos acusar. Mas assim como havia uma promessa no passado entre Jonatas e Davi, e pelo poder dessa aliança, Mefibosete vai sentar à mesa. Assim também, irmãos, acontece conosco nos dias de hoje, no tempo da graça, quando o inimigo vem para apontar os nossos defeitos. A aliança de Deus que nós temos com Jesus nos purifica de todo pecado. Então, não fique parado na voz de acusação dos Zibas. Não fique parado na voz de acusação do maligno, porque quem te justifica é o Rei, quem te justifica é Deus. Oitava lição: pare de alimentar a sua insegurança. Irmãos, já parou para pensar por que Davi não matou ou mandou matar Mefibosete? Já que ele era o sucessor legítimo do trono, por ser neto de Saul e filho de Jonatas. Mas sabe por que isso não aconteceu? Davi era seguro, Davi tinha segurança em Deus. Ele sabia que era Deus que tinha colocado ele ali. Davi sabia que quem garantia a permanência dele no reinado, no trono, era Deus e não as pessoas. Davi era tão seguro do seu reinado que convidou até alguém da linhagem real para fazer parte do seu reinado e sentar à sua mesa, que era Mefibosete. Quem tem certeza do chamado de Deus não tem medo de perder o lugar ao honrar outras pessoas. Então pare de alimentar a insegurança, o medo de perder o casamento, medo excessivamente. Quem te chamou e te levantou foi Deus. Quem te abençoou nesse lugar foi Deus. Isso você só vai sair daí quando Deus quiser. Nona lição: na graça de Deus os seus defeitos desaparecem. A deficiência, irmãos, de Mefibosete eram os 2 pés, mas quando ele sentava à mesa com Davi no reinado, seus defeitos eram cobertos pela mesa. Assim também acontece conosco quando estamos em comunhão com Deus. Na mesa da graça, na mesa de Deus, nossos defeitos, as nossas imperfeições são cobertos pelo sangue de Jesus, são cobertos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Quando o inimigo procurar seus defeitos para te colocar para baixo, ele vai se deparar com a mesa da comunhão, de onde vêm as suas forças. Então, o sangue de Cristo cobre todas as suas imperfeições. 10ª lição: antes do palácio vem Lodebar. Às vezes, irmãos, antes do palácio vem Lodebar. Lodebar era o local de refúgio de Mefibosete, onde ele ficou até chegar a hora dele receber o convite do rei e ir morar definitivamente no palácio e jamais voltar para Lodebar. O significado do nome Lodebar é sem pasto ou sem alimento, terra seca, deserto. Muitas vezes Deus nos ensina deixando-nos passar por Lodebar, por uma terra sem pasto, por uma terra seca, para que ali Ele nos possa ensinar as lições que em outros lugares, irmãos, jamais poderíamos aprender. São lições que a gente só vamos aprender naquele lugar. Depois desse processo, estamos preparados para sermos levados para onde Deus realmente quer nos levar. A Bíblia diz lá em Provérbios 17:3 que o calor e o fogo purifica a prata e o ouro, mas só Deus purifica os nossos corações. Lodebar é a escola onde Deus purifica corações, purifica os nossos corações da soberba, do orgulho, do medo e nos entrega purificados para vivermos os projetos que Deus tem
para nós. 11ª lição, sua geração vai ver coisas tremendas. Olha que lindo, irmãos. Mefibosete passou pela queda e não parou. Passou pela perda e não parou. Foi esquecido durante alguns anos na cidade de Lodebar e não parou. Passou por traumas e não parou. E Mefibosete ainda teve um filho chamado Mica, que teve o privilégio de ser criado no palácio e receber uma criação totalmente diferente da que Mefibosete tinha. Mefibosete cresceu longe do palácio, mas depois do convite do rei, ele e sua família viveram coisas tremendas no palácio do rei. Creia que sua família vai ver e viver coisas tremendas da parte de Deus. Então não desista da sua caminhada com Cristo. Ainda que esteja difícil, busque a Deus, resista e não desista. Tem uma família envolvida na sua perseverança e indesistência. E essa família vai viver coisas tremendas porque você escolheu continuar na presença do Rei. 12ª lição, você é muito maior que as suas dores. Não são os problemas e nem as suas deficiências que revelam quem é você. Em Cristo você é muito maior do que as suas dores. Seja livre em sua identidade. Não faça como Noemi, que mudou o nome dela para Mara só por causa das dores que ela havia sofrido. Você é filho, você é filha de Deus. Então saia de Lodebar e assuma não a identidade da dor, mas a identidade de filho e de filha de Deus. Quando Mefibosete aceitou o convite do rei, ele descobriu a sua verdadeira origem real. E eu louvo a Deus pela sua vida aqui conosco no canal. Continue conosco, continue a nos acompanhar. Obrigado por todo o comentário de Deus que vocês colocam nos vídeos e você que acompanhou até o final. E eu vou deixar uma mensagem especial para você lá no comentário que você colocou desse vídeo. Deus te abençoe. Todo dia tem mensagem, todo dia tem palavra. O maná está descendo todos os dias para a glória de Deus.